Bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 10, que tem por título A Promessa do Espírito, ou A Promessa do Espírito Santo. Nós estamos estudando o Evangelho de João, como os irmãos já sabem, ou pelo menos a maioria dos irmãos já sabem. E como a gente sempre tem falado, e não é que eu sou esquecido, é apenas uma questão de reforço. O Evangelho de João foi o evangelho escrito pelo apóstolo João com destino à igreja, ou seja, João escreveu o seu evangelho, ele escreveu a sua visão do ministério de Jesus Cristo, assim a gente pode dizer, destinado à igreja com o objetivo de apresentar Jesus à igreja. E aí um ponto que eu sempre chamo a atenção é, olha que interessante, João escreve o Evangelho com o objetivo de apresentar Jesus Cristo à igreja de Jesus Cristo. Isso por si só já nos serve de motivo de atenção, já nos serve como uma razão para nós meditarmos sobre isso. Porque como que uma igreja que tecnicamente ou teoricamente segue a Jesus Cristo, né, ou pelo menos deveria seguir a Jesus Cristo, precisa que alguém apresente esse Jesus Cristo para a igreja. Então isso por si só já nos deixa uma lição de nós meditarmos sobre, e aí a gente pode dizer até mesmo diariamente, se nós de fato conhecemos o Jesus que nós servimos, se nós de fato conhecemos o Jesus a quem nós adoramos, o Jesus em quem nós cremos, o Jesus que nos salvou. Principalmente nos dias de hoje. Hoje nós vemos muitas igrejas, nós vemos muitas pessoas que seguem um Jesus ou apresentam um Jesus que não é o mesmo Jesus da Bíblia. Então o Evangelho de João, ele é de grande valia, foi de grande valia para a igreja primitiva e é de grande valia para nós, sem sombra de dúvida. E hoje, na lição 10, nós vamos ler sobre a promessa do Espírito Santo. A gente vai ler 4 passagens, João capítulo 14, João capítulo 16 e João capítulo 20, onde nós vamos ver Jesus Cristo no ato, na passagem que ele, né, primeiro ele promete o Espírito Santo, depois a gente vai ver quando ele morre, ressuscita, e aí antes dele ir aos céus, ele executa essa promessa, em parte essa promessa, a gente vai ver as duas partes sendo executadas, mas Jesus ele promete, depois ele executa parte dessa promessa, que é o Espírito Santo vindo sobre a igreja, capacitando a igreja. A gente vai ver a obra do Espírito Santo, que obras o Espírito Santo faz, a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Como eu disse, o nosso texto base se encontra em três lugares diferentes. Então nós vamos ler no capítulo 14 do Evangelho de João, tá? Nós vamos ler os versículos 16, 17, 18 e 26. Depois nós vamos ler em João capítulo 16, os versículos 7, 8 e 13. E por último nós vamos ler João capítulo 20, versos 21 e 22. Então o Evangelho de João, primeiro o capítulo 14, depois o capítulo 16 e por último o capítulo 20. Tá ok? São versos curtos, mas é só para a gente poder ter a compreensão de toda a lição. Então primeiro, João capítulo 14, do verso 16 ao verso 18 e depois o verso 26. João capítulo 14, a partir do verso 16 até o verso 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26 agora, do capítulo 14 ainda. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora vamos para João capítulo 16, versos 7, 8 e 13. João capítulo 16, versos 7, 8 e 13. O verso 7 diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará
o que há de vir. Agora, por último, João capítulo 20, versículos 21 e 22. João capítulo 20, versículos 21 e 22. Todos acharam? Amém? João capítulo 20, versículos 21 e 22 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Antes de mais nada, só esclarecendo para os irmãos, que vocês podem pensar assim: poxa, mas a gente leu 3 capítulos diferentes, em versículos soltos, e pode isso? Bom, só para deixar claro que a gente não está quebrando nenhum princípio de hermenêutica ou de exegese. O que é hermenêutica e exegese? São técnicas de estudo da Bíblia, de interpretação da Bíblia. Aqui a gente não está quebrando nenhuma regra de interpretação da Bíblia. É apenas porque se a gente fosse ler do capítulo 14 até o capítulo 21, e aí quando a gente fala ler, não é ler direto, mas ler pausadamente, né, dando sentido ao que nós estamos lendo, só aí já ia os 80 minutos da aula. Então é por isso que a gente leu pedaços específicos dentro de um contexto. Mas, de novo, aqui a gente não está quebrando, nós não estamos quebrando nenhum princípio de interpretação da Bíblia, porque todos os versículos que nós lemos são complementares um ao outro. O que acontece é que, entre o capítulo 14 e o capítulo 16, Jesus dá uma outra explicação, ou uma explicação mais alongada, sobre um outro assunto, sobre uma outra coisa. Então, só para os irmãos ficarem cientes que a gente não está pegando o versículo solto, porque às vezes a gente pode falar assim: poxa, mas o Diego está pegando o versículo solto da Bíblia para poder explicar alguma coisa. Não, não são versículos soltos. Esses 3 textos que nós lemos, eles estão completamente interligados, ok? Só que se a gente fosse ler tudo, seria maravilhoso, mas aí o tempo já se esgotaria somente na leitura dessas 3 passagens, ok? Bom, então contextualizando os irmãos. Nós vimos a semana retrasada, né? Semana retrasada? Foi semana retrasada. Jesus, no momento da Páscoa, no advento da Páscoa, Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos, e aí no meio da celebração da Páscoa, ele sai da mesa, ele lava os pés dos discípulos. Nós vimos que Jesus, então, ele dá uma lição de humildade para os discípulos. Ele mostra para os discípulos que, olha, para entrar no reino dos céus, você precisa ser humilde. Você não pode ser soberbo. Olha, para você entrar no reino dos céus, você tem que se comportar como servo, tem que servir. Depois disso, Jesus ele continua, depois da Páscoa, Jesus agora sabendo que aquela noite seria a última noite de Jesus livre, vamos assim dizer, Jesus então ele começa a dar as últimas instruções para os discípulos. Porque Jesus sabia, na sua onisciência, que a partir daquela noite, que naquela noite ele seria preso. E a partir dali ele estaria preso e depois de alguns dias ele seria morto. E tudo mais, então que a partir dali, vamos dizer assim, não que o ministério dele tivesse se encerrado, porque o ministério dele se encerrou no momento em que ele morre e ressuscita, mas Jesus sabia que a partir dali os discípulos agora eles teriam que, vamos dizer assim, caminhar com as suas próprias pernas. Então, entre muitas aspas, porque a gente vai ver hoje que Jesus ele dá o Espírito Santo justamente para nos ajudar, mas de maneira geral, Jesus sabia que os discípulos agora precisavam de instruções finais, precisavam daqueles últimos avisos, sabe? Coisa que acontece com a nossa vida, né? Às vezes a gente vai para algum lugar, ou no emprego, ou senão um pai com filho, até mesmo aqui na igreja, no final do culto, olha, nós temos alguns avisos. Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabe, qual é a agenda da igreja. Temos o culto às quartas, sextas, escola dominical, mas no final do culto a gente fala, olha, os últimos avisos, para a gente cobrir todas as coisas. Então Jesus ele dá esses últimos avisos, e como nós vimos na semana passada, Jesus ele fala, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus dá aquelas últimas instruções. Aqui no capítulo 14, ainda nas últimas instruções, no versículo 16 ao versículo 18, Jesus ele dá, nessas últimas instruções, Jesus ele tranquiliza os discípulos, né? Dizendo para os discípulos, olha, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E aí a gente vai ver quem é esse outro Consolador. E a gente vai ver que tanto a palavra outro quanto a palavra Consolador tem um sentido que nos dá uma lição muito grande. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, Jesus está falando para os discípulos, olha, eu vou morrer
depois eu vou ressuscitar, mas eu não vou ficar com vocês para sempre. Eu preciso subir, porque agora como alguém ressurreto, com o corpo glorificado, eu não posso mais ficar no mundo. Eu preciso subir para o meu Pai. Mas não se preocupe, porque eu vou subir para o meu Pai, mas vou deixar com vocês outro. E aí a gente vai ver esse outro especificamente. Muitas pessoas têm a ideia de que esse outro é apenas uma outra pessoa, mas a gente vai ver que é outro da mesma natureza. Mas não se preocupe, porque eu vou deixar outro com vocês, que esse sim vai ficar com vocês para sempre. Todo momento. Então veja que existe uma diferença. O Espírito, e aí ele explica quem é esse outro. Ele fala, olha, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí no capítulo 16, lá nos versos 7 e 8, Jesus ele continua nas últimas instruções, né? O capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, é só Jesus dando essas últimas instruções para os discípulos. Aí lá no capítulo 16, no versos 7, 8 e 13, Jesus continua e fala mais uma vez, ele fala assim no verso 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então Jesus fala assim, olha, eu preciso voltar para o céu. Eu preciso voltar para o meu Pai. Porque se eu não for para o céu, não faz sentido o Espírito Santo estar aqui. E se o Espírito Santo não estiver aqui, ele precisa estar com vocês. E a gente vai ver o porquê que ele precisa estar conosco. Então Jesus ele reforça o aviso de que, olha, eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. Ou seja, sem pai, sem cuidado, abandonados, sozinhos nessa missão que vocês recebem agora. E aí é importante a gente sempre lembrar que, embora Jesus aqui esteja dando as últimas instruções para os discípulos, nós, sem sombra de dúvidas, podemos receber essa palavra e tomar essa palavra para nós. Porque, de certa maneira, nós também somos discípulos de Jesus. Certo? Nós podemos não ser os 12 que estavam com Jesus durante o seu ministério. Mas, do ponto de vista, se a gente refletir que discípulo é aquele que aprende com o mestre e segue as coisas que aprendeu com o seu mestre, todos nós, ou pelo menos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que confessam a Cristo como seu Salvador, aqueles que se apresentam e se identificam como cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, são discípulos de Jesus Cristo. Então essa palavra também é para nós. E aí depois, por fim, no capítulo 20 de João, como nós lemos, aqui Jesus ele já morreu, aqui Jesus ele já ressuscitou, aqui Jesus ele já apareceu a Maria Madalena, aqui Jesus agora está aparecendo para os 11 discípulos. Jesus aqui no versículo 21 e 22 diz que Jesus outra vez apareceu e aí ele fala, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E aí muita gente lê esse versículo e vos envio, mas o que ele está enviando? Aqui Jesus está falando do Espírito Santo. E aí no versículo 22, João diz, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebi o Espírito Santo. Então aqui Jesus, e aí como eu disse, essa promessa da vinda do Espírito Santo, ela foi cumprida, vamos dizer assim, a gente pode dizer que ela foi cumprida em duas partes. A primeira parte, João capítulo 20, versículo 22, e a segunda parte lá em Atos, no dia de Pentecostes. Então aqui, nessa primeira parte do cumprimento dessa promessa, da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos e, consequentemente, sobre a igreja, João ele fala que Jesus, então, ele chega nos discípulos e ele assopra sobre eles e fala, recebei o Espírito Santo. E a gente vai falar sobre isso também, principalmente sobre esse ato de assoprar. Infelizmente, hoje, muitas igrejas, assim, por diversos motivos, mas primeiramente porque pecam, a gente pode dizer sem sombra de dúvida que pecam na falta do estudo da Bíblia, elas pegam atos isolados ou atitudes isoladas e acabam replicando aquilo, acabam praticando aquilo de maneira que a Bíblia não diz para nós fazermos isso. Então a gente vai falar também sobre essa questão do sopro. O que significa esse sopro? Por que Jesus soprou? Tá? Então a gente vai falar sobre tudo isso. Então, recapitulando nossa aula de hoje, nosso objetivo é, primeiro, a gente conhecer essa promessa que Jesus prometeu, a vinda do Espírito Santo. Segundo, quem é o Espírito Santo? E aí, óbvio que a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto sobre a pessoa do Espírito Santo.
mas a gente vai ver especificamente quando Jesus fala que ele enviaria outro Consolador, a gente vai ver quem é esse outro, o que significa esse outro, e quem é o Consolador, ou o que significa o Consolador. Então a gente vai ter uma, vamos dizer assim, uma introdução à pessoa do Espírito Santo. E, por último, em terceiro lugar, não em terceiro lugar porque é menos importante, mas porque é a terceira parte, por último nós vamos ver sobre a promessa do Espírito Santo. Como eu disse, essa promessa ela foi cumprida, a gente pode dizer que tem duas partes. A primeira parte com Jesus, João capítulo 20, e a segunda parte em Atos. E a gente vai ver então por que foi cumprindo duas partes, qual é a diferença entre as duas partes. Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Algum comentário? Ninguém? Bom, se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, só levantar sua mão e fazer a pergunta, tá bom? Lembrando que não existe pergunta boba, não existe pergunta, né, inútil, existe pergunta, né? Bobice, bobeira é ficar com a dúvida. Então, se você tem alguma dúvida, meu irmão, eu queria saber quem é Jesus. Você está falando de Jesus aí o tempo inteiro e eu quero saber quem é Jesus. Não tem problema, você pode perguntar quem é Jesus e a gente vai explicar quem é Jesus. Amém? Bom, como eu falei, João capítulo 14, nas últimas instruções aos discípulos, lá no versículo 16, Jesus ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, ou seja, Jesus intercederia ao Pai, ao nosso favor, ele rogaria ao Pai, ele pediria ao Deus Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então Jesus aqui ele faz uma promessa, ele fala assim, olha, eu vou pedir ao meu Pai, ao nosso Pai, a Deus o Pai, e ele, o Pai, vai enviar outro Consolador. Para quê? Para ficar com vocês, para ficar conosco. Então o primeiro ponto sobre a promessa de Deus, de Jesus aqui, é que a promessa foi prometida por Jesus, não o envio do Espírito Santo, mas foi prometido por Jesus que ele pediria ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Aqui também essa promessa, nós vemos que quem executou a promessa não foi Jesus. Quem executou a promessa, bom, de certa forma Jesus executou a promessa de pedir, mas quem fez o envio do Espírito Santo foi Deus o Pai. Apenas alinhando as expectativas e estabelecendo as ordens, ok? Então a promessa de Jesus é, olha, eu vou, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador. Então, a primeira lição que nós podemos aprender, a primeira reflexão que nós podemos fazer é, olha a preocupação de Jesus. Jesus teve uma preocupação de deixar claro para os discípulos que eles não estariam sozinhos, que eles teriam uma ajuda, e que não seria uma ajuda temporária como a de Jesus foi, no sentido de passar pouco tempo nessa terra, mas sim que seria uma ajuda permanente, seria uma ajuda 24 horas. Da mesma maneira, acontece conosco. Jesus, em todo momento, ele está falando para nós, olha, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão abandonados. Por mais que pareça que vocês estão sozinhos, ou que vocês ficarão sozinhos, ou que vocês ficarão abandonados, vocês vão ter um ajudador. Lembre-se que, vamos voltar a 2025, 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, imagina agora os discípulos que seguiram a Jesus durante 3 anos, Jesus falando para eles, olha, eu vou morrer. Eu vou ser preso, eu preciso que isso aconteça. Imagina o desespero dos discípulos, imagina talvez o sentimento dos discípulos de, caramba, eu passei 3 anos seguindo esse homem, agora esse homem vai embora, e o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Da mesma maneira, muitas das vezes acontece conosco, de nós estarmos numa situação confortável, e aí alguma coisa acontece, e a gente passa a estar numa situação que muitas das vezes beira o sentimento de abandono. Por exemplo, imagina quem veio de um outro país para morar na Alemanha. Talvez você possa ter passado por esse sentimento. De você sair do seu lugar de origem, do seu país de origem, do meio da sua família, e vir para uma terra estranha, uma terra que você não conhece ninguém, você não fala o idioma, você nunca veio aqui, é um clima completamente diferente. Você pode talvez ter passado pelo sentimento de, caramba, e agora? Eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém, eu estou abandonado. Mas Jesus fala, olha, eu vou, mas eu vou enviar outro. E esse outro é melhor do que eu. E aí quando a gente fala melhor do que eu, não é que o Espírito Santo seja melhor que Jesus, ou que Deus seja melhor que Jesus, ou Jesus melhor que alguém. Não, são todos iguais em natureza.
mas é melhor no sentido de que, olha, eu estive com vocês, Jesus falando, eu estive com vocês por 3 anos. Eu estive com vocês, mas teve um momento, por exemplo, que eu não estava com vocês fisicamente. Vocês lembram daquela passagem quando Jesus multiplica os pães e aí ele manda os discípulos voltarem enquanto ele, iria depois, e aí depois, no meio da tempestade, Jesus então aparece? Por um momento de tempo, os discípulos ficaram sozinhos ali, sozinhos entre aspas, mas sem a presença física de Jesus. Jesus está falando, olha, eu vou enviar outro que estará com vocês para sempre. Então olha a importância dessa promessa para nós como igreja hoje. Olha o consolo que essa promessa nos traz. Ou seja, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e voltou ao Pai, voltou ao céu. Mas ele nos deixou alguém que está conosco 100% do tempo, 24 horas por dia. Isso deve servir para nós de um consolo sensacional, porque isso nos diz que a qualquer momento do dia, a qualquer momento das nossas vidas, não importa a situação, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos alguém conosco. Então, se em algum momento você se sentir sozinho, poxa, Diego, ontem era sábado e eu estava em casa, eu me senti sozinho, eu estava com meu coração angustiado, porque minha esposa não estava comigo, meu marido não estava comigo, meus filhos não estavam comigo, meus amigos não estavam comigo, eu estava sozinho. Então, se você serve a Deus, se você confessou a Cristo como seu único suficiente Salvador, eu tenho o prazer de te informar que você não estava sozinho. Pode parecer que você estava sozinho, mas o Espírito Santo estava contigo. Porque a promessa de Jesus foi, olha, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que envie um outro Consolador, e Ele estará com vocês para sempre. Ele estará com vocês todos os dias da sua vida. Amém? Então essa foi a promessa de Deus, de Jesus. E a promessa de Jesus diz respeito a um outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? Quem pode me dizer? Quem é esse outro Consolador? Alguém sabe? Ninguém sabe? Bom, quando a gente lê outro Consolador, nós temos aqui 2 palavras que vão nos dar uma dica de quem é esse outro Consolador. Jesus, ele promete um outro Consolador. E aí, é importante aqui a gente ter em mente que quando a gente está lendo o texto bíblico, no caso a gente está lendo aqui a Bíblia em português, nós estamos lendo a Bíblia em português, mas ela não foi escrita em português. Ela foi escrita em grego, esse texto específico. Então, a gente não pode negligenciar, a gente não pode se esquecer de sempre que a gente estiver estudando a Bíblia, nós nos preocuparmos em olharmos o texto original em grego, o que ele significa, o que aquela palavra significa. Ah, Diego, mas então quer dizer que para ler a Bíblia eu tenho que saber grego e hebraico? Não, não é que você precisa... É bom, se você souber é bom. Mas se você não sabe, então pelo menos utiliza de ferramentas adicionais, de livros, dicionários de grego e hebraico, para você poder entender e saber o que aquela palavra significa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos a palavra outro, no português, e aí bom, não imagino, não faço ideia se no alemão é assim também. No inglês eu sei que é. Quando a gente fala outro, essa palavra outro não traz a ideia, a palavra outro traz a ideia que é outro, mas não da mesma qualidade, ou não com as mesmas características. Em alemão é assim também? Sim. Então, por exemplo, comprei um carro. Comprei sei lá, um carro... Comprei um Fusca. Tem um Fusca. E aí esse carro agora, ele... Sei lá, bati o carro. Bati o carro e deu perda total no carro. E aí agora eu vou comprar outro carro. Eu posso comprar outro Fusca, ou eu posso comprar um Corsa, posso comprar um Gol, posso comprar uma BMW, posso comprar um outro carro, outro modelo, outra marca. E aí eu comprei um outro carro, mas não necessariamente o carro novo que eu comprei, o segundo carro, é igual ao primeiro. O Fusca é um carro pequeno. Eu posso, depois que eu bati o Fusca, que eu preciso comprar um outro carro, eu posso ter comprado um carro maior. Ou o primeiro carro era um carro com câmbio manual.
O segundo carro, eu comprei um carro automático. O primeiro carro era um Volkswagen. O segundo carro pode ser Fiat, Audi, BMW, Mercedes, enfim, outro carro. E aí você fala, olha, comprei um outro carro, mas não necessariamente o segundo carro, o outro carro, é o mesmo carro do que o primeiro. Ou é o mesmo modelo, ou é o mesmo fabricante. Uma casa. Eu moro hoje, né, Chaussée Strasse 37. Vou me mudar para outra casa. Essa outra casa, provavelmente, não vai ser a mesma casa. Pode ser um apartamento, como é hoje, mas pode ser uma casa. Pode ser, às vezes, um apartamento da mesma forma, mas em outro bairro. Então, o que eu quero dizer? No português, no alemão, no inglês, nas línguas modernas, vamos dizer assim, esse outro indica outro diferente. Semelhante, mas diferente. Então, outra casa não significa que vai ser uma casa como a que eu tenho hoje. 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, 57 metros quadrados. É importante nós entendermos isso. Porque quando a gente olha a promessa de Jesus, e Jesus fala que vai enviar outro Consolador, para quem não se preocupa em olhar o sentido original da palavra outro no grego, pode entender que Jesus está falando assim, olha, eu vou, mas eu vou te dar outro. Eu vou deixar outro para você. Eu vou enviar outro. E esse outro não ser da mesma característica, não ter as mesmas características. Veja que não é a mesma pessoa, mas não ter as mesmas características. E isso pode nos levar a crer que Jesus, quando ele vai e fala que enviaria outro, esse outro seja de qualidade inferior ao primeiro. Porque isso acontece também. Tem um carro, uma BMW Série 7, top de linha, último modelo. Fiquei desempregado, preciso diminuir custos. Vou vender a minha BMW Série 7 e vou comprar uma BMW Série 1. É mais barato. É um outro carro, mas de qualidade inferior. Ainda é uma BMW, ainda é um carro muito bom, um carro muito confortável, mas é de qualidade inferior. Tem menos funções, tem menos característica, tem menos recurso, tem uma motorização menor, ou seja, tem menos potência. É um outro carro. Também é um carro bom, mas comparado à Série 7, comparado à que eu tinha, é inferior. Muitas pessoas, quando leem João capítulo 14, versículo 16, podem entender que esse outro Consolador é um Consolador, mas é outro. É assim, não é a mesma coisa. O que eu queria mesmo era Jesus comigo todos os dias. Esse outro Consolador, tudo bem, ele também é Consolador. Tudo bem, a Série 1 também é um carro. Mas eu queria mesmo era o Jesus, eu queria mesmo era a BMW Série 7. No original grego, esse outro, essa palavra outro, ela fala que é outra, e aí tem 2 características, 2 pontos. Primeiro, é outro da mesma qualidade, com as mesmas especificações. É a mesma coisa. É como se eu trocasse uma Série 7 por outra Série 7. É como se eu trocasse uma Ferrari por outra Ferrari. É como se eu trocasse um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, 57 metros quadrados, por outro apartamento, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 2 banheiros, 57 metros quadrados. O outro não significa outro com características, com qualidades diferentes, inferiores ou superiores. É outro, mas igual. Então, quando Jesus fala, olha, eu vou, mas rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador, olha, eu vou, mas o que vai ficar no meu lugar tem as mesmas características que as minhas. Ele não é nem melhor nem pior, é igual. Ou seja, se eu ficasse, seria a mesma coisa do que se eu fosse e esse viesse. A mesma coisa, sem tirar nem pôr. E essa palavra outro também indica que é outro da mesma natureza. Quando Jesus fala, olha, rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, ele está falando, olha, estou enviando, vou rogar ao Pai para enviar outro
da mesma natureza. O que isso nos indica? Isso nos indica duas coisas fundamentais na crença, na fé cristã. Primeiro, indica que o Espírito Santo é uma outra pessoa diferente, mas igual. Você já ouviu essa expressão? Diferente, mas igual? Parece contraditória. Por que ser diferente? Não pode ser igual. Mas quando Jesus fala do Espírito Santo, quando ele fala de outro Consolador, ele está falando, olha, eu vou te mandar, o Pai vai enviar alguém diferente, mas igual. Diferente porque é outra pessoa. Não é o Espírito de Jesus, não é Deus encarnado, não. É outra pessoa completamente diferente. Então, com isso, nós vemos a Trindade representada. Lembre-se sempre que quando a gente fala de Trindade, a Bíblia não menciona a Trindade. Em nenhum lugar do texto bíblico você vai encontrar a palavra Trindade. Mas em todo o texto bíblico você vai encontrar três pessoas diferentes agindo da mesma forma. Ou agindo de forma apontando para o mesmo objetivo. Aqui nós temos esse exemplo. Aqui nós temos a situação. Jesus fala que Deus enviaria outro Consolador, uma pessoa diferente. Não é Jesus, não é Deus. É outra pessoa, é uma terceira pessoa. Mas que ao mesmo tempo que é uma pessoa diferente, ele age da mesma forma que Jesus e Deus agiriam. Porque ele tem a mesma natureza. Então nós vemos uma terceira pessoa, mas com a mesma natureza divina de Jesus e de Deus. Aqui nós temos a Trindade representada. Então veja que Jesus, quando ele morre e ele ressuscita e ele sobe aos céus, ele nos deixa outro, mas que é igual a ele. Ele nos deixa outro, mas que faz a mesma coisa que ele. E que coisa é essa que ele faz? Aí entra a palavra Consolador. Jesus ele diz que ele rogaria ao Pai não só para enviar outro, mas para enviar outro Consolador. Nós não podemos esquecer essa palavra Consolador, porque essa palavra Consolador muda as características desse outro que veio no nosso lugar. Porque olha só, uma coisa é eu falar assim, olha, por exemplo, imagina que o nosso pastor vai se mudar. E aí a gente chega e fala assim, olha, nosso pastor, infelizmente, vai ter que se mudar, sei lá, vai para outro lugar e tudo mais. E ele vai embora, mas a convenção vai mandar para nós outro pastor. Vai mandar outro. Esse outro pode ser outra pessoa que vai fazer a mesma coisa que ele, pastorear essa igreja, mas pode ser, por exemplo, outro presbítero. Ou pode ser outra pessoa que não faça as mesmas coisas que ele faz. Até mesmo outro pastor, mas com características diferentes. Tudo bem, a gente vai ficar aliviado, porque nós não vamos ficar órfãos. Mas como será que essa outra pessoa que vai vir? Como será que é esse outro pastor que vai vir? Será que ele vai ser tão legal quanto esse? Será que ele vai ser tão atencioso quanto esse? Será que ele vai ser tão carinhoso quanto esse? Talvez não. Então, fica um alívio, mas fica uma preocupação. Agora, se o nosso pastor sair daqui e a convenção falar assim, olha, o pastor Ivanor vai sair dessa igreja, mas nós vamos enviar outro pastor que é exatamente igual a ele. Aí a gente fica mais aliviado. Bom, vai vir outro, mas vai vir outro que faz a mesma coisa que ele faz. Então, tá tudo bem. Quando Jesus fala que ele enviaria outro Consolador, Jesus está falando que, olha, eu vou enviar outro, mas que também é Consolador, assim como eu sou Consolador. E aí, se a gente for ver, mais uma vez, no original grego, o que significa a palavra Consolador, isso vai trazer alegria para o nosso coração. Porque, mais uma vez, como eu disse, na palavra outro, a palavra Consolador é a mesma coisa. Quando a gente falar um Consolador é uma pessoa que consola. E aí, normalmente, de maneira geral, nós só precisamos de consolo quando nós estamos tristes. Não é assim que funciona? Quando você está alegre, você precisa de consolo? Normalmente não. No português, não sei no alemão, no inglês, quando a gente fala sobre consolo, a gente está falando sobre consolar uma pessoa que está triste. Então, perdi um ente querido. Um amigo meu perdeu um ente querido. Bom, eu vou lá consolar essa pessoa. Aí você vai lá, você abraça, olha, poxa, a vida é assim, tudo mais. E você consola aquela pessoa.
Ah, perdeu o emprego. Não, eu vou lá consolar aquela pessoa. Poxa, olha só, você perdeu o emprego. Poxa, é triste e tal, mas olha, eu tô aqui. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Eu te ajudo, eu vou te ajudar a procurar emprego e tudo mais. Ah, perdeu, enfim. Geralmente o consolo, ele vem quando nós perdemos alguma coisa. Ele vem no momento de tristeza. Não é isso? Sim ou não? Sim? Sim? Só que na Bíblia, quando a gente lê aqui no versículo 16, consolador, esse consolador ele vem do grego parakletos. A palavra grega parakletos. E a palavra grega parakletos, ela tem diversos significados. Ou seja, esse consolador, ele não é somente uma pessoa que vai dar um tapinha nas costas e falar assim, não, olha só, vai ficar tudo bem quando alguma coisa está mal. Mas esse consolador, ele tem a ideia de, primeiro, ajudador. Veja, nós temos a palavra ajudador. No grego, é consolador. Ou seja, é alguém que vai me ajudar. É alguém que, quando eu precisar de ajuda, eu posso falar, olha, me ajuda com isso. E ele vai me ajudar. A palavra parakletos, ela também significa encorajar ou encorajador. Ou seja, esse outro consolador que Jesus prometeu que seria enviado para nós, é alguém que não só me ajuda no que eu preciso, mas é alguém que me encoraja. Veja, encorajar é diferente de consolar. Pode, talvez, em alguns momentos, ser a mesma coisa, mas de maneira bem direta, são coisas diferentes. Uma coisa é você consolar alguém, outra coisa é você encorajar alguém. Olha, não, vai lá, vai dar tudo certo. Poxa, aquela entrevista de emprego, porque aquela coisa que você está querendo fazer, não, ó, vai lá, tudo certo, olha, eu tô aqui, se você precisar de ajuda, eu te ajudo. É diferente encorajar e consolar. Enquanto consolar, né, no português, no alemão, no inglês, nas línguas modernas, consolar acontece normalmente, talvez 99% das vezes, numa situação de tristeza. Encorajar acontece em situações de felicidade, né? Poxa, cheguei em casa e caramba, mulher, recebi uma promoção no trabalho, fui promovido. Aí a esposa fala, poxa, que bom, isso aí, muito bem, ó, agora é a hora de você dar mais um gás, você provar que você realmente é bom e tal. Você está encorajando. Consolador, quando Jesus fala que enviaria outro consolador, ele está falando, olha, eu vou enviar outra pessoa que é diferente de mim, mas que tem a mesma natureza. E que essa pessoa vai te ajudar, essa pessoa vai te encorajar, essa pessoa vai interceder. Parakletos, no grego, também significa interceder. Não significa interceder, mas uma pessoa que intercede. O que é uma pessoa que intercede? É uma pessoa que fala assim, não, olha só, você não precisa fazer, deixa que eu faça por você. Olha, vou interceder pelo Ítalo. Ítalo, olha só, você tem que ir lá no, sei lá, no Burger Rampage fazer alguma coisa? Não precisa não, deixa que eu vou por você, eu vou interceder por você. Ah, você está com algum problema em algum lugar? Não, olha só, eu trabalho nessa empresa. Não precisa falar com o suporte não, deixa que eu vejo isso lá para você. Eu estou intercedendo pelo Ítalo. Esse outro consolador é alguém que intercede por nós. É alguém que fala assim, não, Diego, olha só, não se preocupa com isso. Se preocupa com outras coisas que você precisa se preocupar. Porque isso aqui, deixa que eu faço. Deixa que eu assumo esse problema. Deixa que eu resolva essa situação. Parakletos também significa um amigo. Alguém próximo. Alguém que você tem intimidade. Alguém que quer ter intimidade com você. Parakletos, amigo. Outro consolador. Então Jesus está falando assim, olha, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que mande outro intercessor, ou outra pessoa que interceda por você, outra pessoa que te ajude, outra pessoa que seja seu amigo, outra pessoa que esteja próxima de você, outra pessoa que queira estar com você, que vai estar com você em momentos bons e momentos ruins. Amigo não é para isso? Como que em que situação que nós reconhecemos um verdadeiro amigo? Nas situações ruins. Nas boas a gente tem um monte de amigo. Quando tá tudo bem, é amigo para dar e vender. Quando as coisas vão mal, aí é onde a gente reconhece os verdadeiros amigos. Esse amigo, esse consolador que Jesus disse que ele pediria ao Pai para enviar para nós, que estaria conosco todos os dias, para sempre, é uma pessoa
amiga. É alguém que está conosco nos momentos bons e nos momentos ruins. Paracletos, consolador, também indica alguém que desempenha um papel de advogado ou consultor. São coisas diferentes. Um advogado é alguém que fala em situações em que você não pode falar. Por exemplo, se você estiver passando ou estiver enfrentando algum processo judicial, para falar com o juiz tem que ser um advogado. Você não pode falar com o juiz. Você só pode falar com o juiz, e aí eu não sei se na lei alemã é assim, mas você só pode falar com o juiz se você abrir mão do direito a receber um advogado e se apresentar como seu advogado. Em alguns países, a lei ela permite que você faça isso. Então eu falo assim, não, olha, eu não quero um advogado, eu vou fazer a minha própria defesa. E aí sim você pode falar com o juiz. Mas tirando essa situação, tirando essa situação, só quem pode falar com o juiz é um advogado. Portanto, não sei se você já teve a oportunidade de assistir um julgamento. No momento do julgamento, o juiz fala alguma coisa, ou o réu quer falar alguma coisa, o réu fala com o advogado, não, Vossa Excelência, olha só, isso. Porque o réu não fala com o juiz. Quem fala com o juiz é o advogado. Esse outro consolador, esse paracletos, é alguém que desempenha a função de advogado. É alguém que fala por você. E aí, quando a gente fala alguém que fala por nós, a gente está falando de alguém que tem o acesso a falar, mas a gente também está falando de alguém que sabe como falar. São coisas diferentes. Às vezes eu até tenho acesso de falar, mas eu não sei como falar. Às vezes eu até tenho acesso de falar com o pastor, mas eu não sei como falar com ele. E eu falo assim, caramba, como que eu vou falar para o pastor que semana que vem eu não vou estar aqui? Eu não sei como é que eu falo isso com ele. Como que eu falo com ele? Eu chego agradecendo, eu chego pedindo desculpa, eu chego... Como que eu falo? Eu não sei falar com ele. Um advogado é alguém que não só tem acesso a falar por mim, a falar onde eu não posso falar, mas é alguém que sabe falar. A gente vê isso também num julgamento. O réu quer falar alguma coisa, ele fala com o advogado e o advogado diz, não, olha só, você vai falar isso, você vai fazer não sei o quê. Por que quando a gente vê em muitos filmes, né, em alguma situação, ou talvez já tenha passado por isso, infelizmente, ou felizmente, não sei, quando chega o policial fala assim, olha, você tem direito a um advogado. Ou quando você vai vai fazer uma deposição, você vai ser interrogado, a primeira coisa que se pede é um advogado. Para você não falar uma besteira, para você não falar algo que vai te incriminar. Então você pede um advogado, porque é alguém que vai saber diferenciar o que se deve e o que se não deve falar. Esse outro consolador, enviado pelo Pai, porque Jesus pediu para ele enviar, é um advogado. É um que tem acesso a falar com quem você não pode falar. E é um que sabe falar aquilo que você não sabe falar. Esse outro consolador, esse paracletos, ele também é uma pessoa que tem a função de consultor. O que é um consultor? É alguém que você consulta para fazer alguma coisa. Preciso resolver um problema burocrático. Não faço a mínima ideia de como resolver. O que eu vou fazer? Vou procurar um consultor. Aí eu chamo um consultor, né? Então, por exemplo, declaração de imposto de renda. Preciso declarar meu imposto de renda. E agora? O que eu faço? Não faço a mínima ideia de como declarar imposto de renda. Você pega o formulário lá e não sei quantas páginas e nomes e não sei. O que eu vou fazer? Vou procurar um consultor. Vou procurar um consultor contábil, alguém que eu vou chegar para ele e falar, olha, tô com esse problema, como que eu resolvo? E ele vai dizer assim, ó, você vai resolver fazendo isso. Assina aqui que eu faço por você. É um consultor. É aquele que resolve coisas que eu não consigo resolver. Ou aquele que sabe de coisas que eu não sei. Tem um carro, meu carro quebrou. Não sei como consertar o meu carro. O que eu vou fazer? Vou levar no mecânico. O mecânico, ele é um consultor de mecânica. Não que a gente não chama mecânico de consultor, chama de mecânico. Mas, de maneira geral, ele é um consultor. Porque eu estou fazendo uma consulta a alguém que sabe uma coisa que eu não sei. Alguém que consegue resolver algo que eu não consigo resolver. Então veja que esse outro consolador prometido por Jesus
em João capítulo 14, versículo 16, não é apenas um consolador que vai dar 3 tapinhas nas costas e falar assim, ah, Diego, não fica triste não, vai dar tudo certo. Veja que esse outro consolador é alguém que faz muito mais coisas, que tem muito mais recursos do que nós imaginamos. O que fica de reflexão para nós? Olha, eu não sei quem é esse consolador. A gente vai ver quem é esse consolador, né? Eu não sei quem é esse consolador, mas eu tenho certeza, e aí eu posso falar por mim mesmo, tá? Experiência própria. Mas eu tenho certeza que eu demando muito menos dele do que ele pode me oferecer. Esse consolador, ele faz muito mais coisas do que nós imaginamos. É como se a gente limitasse a operação dele. É como se eu tivesse uma pessoa 100% ao meu lado, e aí eu não estou falando que você faz isso, estou falando que eu faço. Se você também faz, então estamos juntos no mesmo barco. Mas o meu sentimento pessoal, Diego, é que muitas das vezes ele está pronto para me ajudar, ele está pronto para ser meu consultor, para ser meu advogado, para ser meu amigo, para ser meu consolador, para ser meu encorajador, para ser meu intercessor, e eu falar assim, não, deixa isso aqui, isso aí eu faço. Imagina que você tem uma empresa e você contratou um funcionário e você paga para esse funcionário, sei lá, 400 mil euros por mês. Um salário muito alto porque ele é muito especial. Não existe ninguém no mundo que faça o que esse funcionário faz. E aí quando tem alguma coisa para resolver na empresa, você fala assim, não precisa fazer isso não, deixa que eu faço. E ele fala, poxa, mas você me contratou para fazer isso. Eu estou aqui para fazer isso. E você não quer que eu faça? Não, deixa que eu faça, eu sei fazer. Poxa, mas você não contratou esse funcionário de 400 mil euros por mês? Porque ele sabe fazer algo que mais ninguém sabe fazer? Por que você quer fazer sozinho? Muitas das vezes o nosso relacionamento com esse consolador é dessa forma. Nós temos alguém 100% do tempo conosco, 24 horas por dia, que pode fazer coisas que nós não podemos fazer. E a gente fala para ele, não, deixa que isso eu resolvo. Não, deixa que eu falo. Não, deixa que eu resolvo. Não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu sei. E ele fala assim, poxa, mas eu fui enviado para te ajudar. Você está me deixando aqui de escanteio, sem fazer nada? Esse é o consolador que nós recebemos do Pai. E quem é esse consolador? Quem pode me dizer? É o Espírito Santo de Deus. Jesus então ele fala para os discípulos, olha, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito Santo de Deus. Por mais que a gente chame Espírito Santo de Deus, não significa que é a mesma pessoa que Deus. Como nós já falamos, esse outro indica outra pessoa, porém da mesma natureza. Quando Jesus foi aos céus, pediu ao Pai, ao Deus Pai, para nos enviar outro Consolador, ele pediu para Deus nos enviar o Espírito Santo. E ele falou, olha, esse Espírito Santo, essa pessoa, esse Paracletos, ele vai estar com vocês todos os dias da sua vida. E ele vai te ajudar em todas as coisas. Isso fica muito claro quando nós olhamos a definição de Consolador no idioma grego. Isso fica bem claro quando nós olhamos o que Paracletos significa. Alguém que ajuda, encoraja, intercede, é amigo, é advogado, é consultor. Alguém que faz tudo o que nós precisamos. Alguém que está 100% à disposição. E quando você fala assim, e aí eu costumo dizer que antes que você fale, ele já está pronto. Sabe aquela pessoa que você não precisa nem pedir? Ela já está pronta ali. Você só precisa demonstrar a intenção. E ela já... Tem pessoas que são assim, tem pessoas que elas são tão proativas que elas observam ao redor, elas observam a situação e antes de você pedir ajuda, a pessoa já está, opa, eu já sei que você quer isso, então eu já estou ali. O Espírito Santo é essa pessoa. O Espírito Santo é aquela pessoa que ele está ali, assim, de maneira bem humana e bem superficial, ele está ali roendo as unhas, esperando a hora de você chamar ele. E quando você coloca no coração o desejo de chamar, ele já estou aqui, o que você precisa?
É o quê? É para consolar? Eu consolo. É para te ajudar? Eu te ajudo. É para encorajar? Eu encorajo. É para falar com Deus? Eu falo com Deus, não tem problema. O que você quer falar? Me diz o que você quer falar, que eu resolvo isso para você. Eu sei que você não sabe. A palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ainda que você não exprima, e aí exprimir, não é de espremer, né? Espremer laranja, mas exprimir no sentido de colocar para fora. Ainda que você não coloque para fora, Ele sabe o que você quer e traduz tudo isso que você nem sequer colocou para fora em palavras e apresenta diante de Deus. Olha que pessoa maravilhosa. Como que existem pessoas, e aí nesse pessoas eu quero trazer para nós, como que nós rejeitamos esse espírito. E não que rejeitamos no sentido de, não quero esse espírito, mas no sentido de, como eu disse, limitar a ação dele. No sentido de, não precisa o Espírito Santo falar por mim, deixa que eu falo. Não precisa o Espírito Santo traduzir os meus gemidos inexprimíveis. Eu vou aqui quebrar a cabeça e procurar palavras para falar com Deus. Não precisa o Espírito Santo me encorajar. Eu vou pagar aqui R$9 mil, €9 mil para um coach falar para mim e me encorajar na minha vida profissional. Mas ele faz de graça. Eu não preciso pagar alguém para falar para mim que eu sou bom. Ele fala para mim que eu sou bom. Eu não preciso pagar alguém para dizer para mim, não, vai lá e faz. Ele fala para mim, vai lá e faz. É só pedir para ele. E a gente vê hoje a igreja deixando o Espírito Santo de lado, deixando o ajudador de lado, deixando o amigo, o intercessor, o consolador, o advogado, e procurando pessoas que, na maioria das vezes, dizem que faz, mas não sabem fazer. Esse é o outro consolador que Jesus disse que seria enviado para nós. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, no capítulo 14, Jesus ele fala para os discípulos, olha, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai enviar para vocês outro consolador. Outro, porque a outra pessoa, não sou eu, não é ele, é outra pessoa, é uma terceira pessoa, mas outro, da mesma natureza, outro, igual a nós, outro, com as mesmas características, outro que pode fazer as mesmas coisas. E o que são essas coisas que esse outro consolador pode fazer? Ele pode ser amigo, ele pode ser advogado, ele pode ser ajudador, ele pode ser intercessor, ele pode ser incentivador, ele pode ser consultor, ele pode ser advogado, ele pode todas essas coisas. Amém? E aí quando a gente avança, lá no capítulo 16, no verso 7 e verso 8, Jesus diz assim, ainda sobre esse Consolador, Jesus diz assim, todavia, digo-vos a verdade. E aí aqui é interessante que Jesus fala assim, olha, diante de tudo isso, todavia, entretanto, eu estou falando para vocês a verdade, como se Jesus precisasse dizer para a gente que ele está falando a verdade. Não parece contraditório isso? Jesus falando, olha, estou falando para vocês a verdade. Jesus não precisa falar, ele disse, eu sou a verdade. Mas Jesus diz, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Aí o versículo 8 diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus ele diz que quando o Consolador viesse, o Consolador convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que quem me convence que eu sou um pecador, ou quem me convenceu que eu sou um pecador, não foi o pastor que pregou no dia que eu estava no campo. Não foi os meus pais que desde criança me levaram para a igreja e falaram de Deus e de Jesus e do pecado. Não foi o meu amigo que me convidou para vir para a igreja. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o pecador do juízo, ou seja, olha, você está errado e você vai dar conta do seu erro, do juízo de Deus, é o Espírito Santo. Quem convence o pecador da justiça de Deus é o Espírito Santo. Então, uma igreja que deixa o Espírito Santo de lado, uma igreja que deixa o Espírito Santo do lado de fora,
um crente, um cristão que rejeita a ação do Espírito Santo, corre um grande perigo. Porque se o Espírito Santo não está agindo naquela igreja, se o Espírito Santo não está agindo na vida daquela pessoa, como que essa pessoa vai ser convencida do pecado? Como que essa pessoa vai ser convencida do juízo? Como que essa pessoa vai ser convencida da justiça? Como que essa igreja vai ser convencida do pecado, da justiça e do juízo? Se o Espírito Santo não está ali para convencer essa pessoa. Se o Espírito Santo não está ali para convencer essa igreja. É por isso que muitas igrejas nós não vemos mais salvação. Nós não vemos mais conversão. É por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão convertidas. São apenas frequentadoras. São apenas eternos visitantes. Porque deixam o Espírito Santo de lado. E é o Espírito Santo quem convence. Eu não vou me convencer que eu sou um pecador lendo a Bíblia de maneira humana. Eu não vou me convencer que eu sou um pecador assistindo um grande pregador que tem uma oratória muito boa. Porque quem me convence que eu sou um pecador é o Espírito Santo. Quem me convence todos os dias que eu sou um pecador é o Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos entender que todos os dias nós somos pecadores. A nossa natureza não muda diante da nossa salvação. A natureza continua a mesma. O que muda é que, antes de ser salvo, eu era escravo do pecado. Ou seja, eu fazia somente e exatamente aquilo que o pecado queria que eu fizesse. Depois de salvo, agora eu sou livre para escolher se eu quero continuar sendo escravo do pecado ou se eu quero ser escravo de Cristo. E aí, quando a gente fala de escravo, a gente está falando de servo. A gente não está falando de escravo que recebe açoite, que é maltratado e tudo mais. Não, escravo, do ponto de vista bíblico, na narrativa bíblica, escravo é um servo. O escravo é alguém que não tem vontade própria. Um servo, no contexto bíblico, é uma pessoa que não tem vontade própria, que faz somente a vontade do seu Senhor. Então, uma vez convencido do pecado e uma vez aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu agora sou livre, ou seja, eu tenho a liberdade de escolher se eu quero não ter vontade própria e fazer a vontade do pecado, ou se eu quero não ter vontade própria e fazer a vontade de Deus. Isso que significa ser liberto em Cristo Jesus. Jesus não liberta ninguém para fazer o que você quer. Nós temos a impressão que nós fazemos o que nós queremos. Nós temos a ideia, o mundo coloca em nós a ideia de que, bom, eu não vou entregar minha vida a Cristo, porque se eu entregar minha vida a Cristo, eu tenho que fazer o que Ele quer. Então eu vou deixar Cristo para lá, vou deixar a igreja para lá, vou deixar Deus para lá, e eu vou fazer a vida, vou viver minha vida do jeito que eu quero, tomando as minhas próprias decisões. É uma mentira, é um engano. Porque quando nós deixamos Jesus de lado, quando nós deixamos Cristo de lado, quando nós abandonamos a Deus, nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que o pecado quer. Não existe liberdade de fazer o que eu quero. O que existe é a liberdade de poder escolher se eu quero servir a Deus ou se eu quero servir ao pecado. Então, aqui no capítulo 16, no versículos 8 e 9 e 13, Jesus diz: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, e aí veja que o Espírito provavelmente está com E maiúsculo na sua Bíblia, certo? Não está com E maiúsculo? Por que ele está com E maiúsculo? Porque ele está falando do Espírito Santo. Toda vez que você lê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, é Espírito Santo. Toda vez que você lê na Bíblia Filho com F maiúsculo, é Jesus, o Filho de Deus Pai. Toda vez que você lê na Bíblia Pai com P maiúsculo, é Deus o Pai. Tá? Então, João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ou seja, quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então Jesus ia falar assim, olha, esse Consolador que eu prometi, Ele é o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele vier, Ele vai te convencer, se você deixar, Ele vai te convencer de que você é um pecador. Ele vai te convencer de que você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Porque longe de Jesus, longe de Deus, tudo que você é escravo do pecado. Você tem a falsa sensação, a falsa impressão de que você faz o que você quer. Mas na verdade você faz o que o pecado quer que você faça. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Paulo fala bastante sobre isso lá no livro de Romanos. E aí Jesus continua falando assim: e ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que maravilha nós deixarmos o Espírito Santo guiar a nossa vida. Jesus diz que o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. Ou seja, não só na verdade, mas em toda a verdade. Então nós temos aqui duas coisas boas. Primeiro, ele nos guia na verdade e ele também nos guia em toda a verdade. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Eu posso te contar a verdade, mas só parte dela. Eu posso te contar a verdade, mas só 10%. Agora, eu posso te contar a verdade e te contar toda a verdade. Jesus, ele diz que o Espírito Santo nos guiaria não só na verdade, mas em toda a verdade. O que isso significa? Quem deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, vive toda a verdade, não vive uma mentira. Vive a realidade. Vive a verdade. O Espírito Santo não esconde nada. O Espírito Santo, ele não guarda nada para ele. Ele expõe toda a verdade. E aí aqui, se a gente for ver o que significa essa verdade, quais aplicações dessa verdade, qual áreas da vida envolve essa verdade, aí cancela todos os seus compromissos pro resto da semana. Mas versículo 13 do capítulo 16 de João, Jesus diz que quando vier aquele Espírito, ele vos guiará em toda a verdade. Não só na verdade, mas em toda a verdade. Quem está debaixo da direção do Espírito Santo não vive uma mentira. Quem está debaixo da direção do Espírito Santo não vive uma ilusão. Quem vive debaixo da orientação do Espírito Santo não vive desgovernado. Quem vive debaixo da orientação do Espírito Santo, no final do versículo 13 diz assim: mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem vive debaixo da orientação do Espírito Santo sabe o que vai acontecer. Mas então, Diego, quer dizer que essas pessoas que preveem o futuro, quer dizer que essas pessoas que leem em bola de cristal, essas pessoas estão debaixo da orientação do Espírito Santo? Não, elas estão debaixo da Satanás, que, né, Satanás, ele não conhece o futuro, mas ele conhece o presente. Então ele consegue de alguma maneira enganar as pessoas. Mas quem vive debaixo da orientação do Espírito Santo, quando ouve assim: ih, caramba, a Rússia invadiu a Ucrânia. Acontece. Poxa, mas você está indiferente a uma guerra? Não, eu já sabia que ia acontecer. Porque o Espírito Santo revela, através da sua palavra. 2020, março de 2020, Covid, pandemia e tal, não sei o que, fecha a fronteira e papapá. Muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas achando que iam morrer, muitas pessoas não sabiam, e aquele caos todo, comprando quilos de papel higiênico e estocando em casa. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele sabe, olha, Mateus diz, pestes, doenças, guerras e rumores de guerras. Veja que guerras e rumores de guerras são coisas diferentes. Uma coisa é a guerra, outra coisa é o rumor da guerra. A Rússia com a Ucrânia é uma guerra. A Rússia com os Estados Unidos é um rumor de guerra. É um terror em forma de rumor de guerra. E aí você vê muitos crentes, muitas pessoas dentro da igreja que ficam: caramba, e agora? E vai invadir? É hoje? Não é? Semana que vem? O que eu faço? Para onde eu corro? Lê a Bíblia. Deixa o Espírito Santo te guiar. Porque o Espírito Santo anuncia o que há de vir. Olha só, vai acontecer. Ah, meu irmão, mas se acontecer, o que eu faço? Deixa o Espírito Santo te guiar, meu irmão. Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te guiar em todas as coisas. Ele é o Paracleto. O que é o Paracleto? É o ajudador, é o consultor, é o advogado, é o intercessor, é o amigo. Deixa o Espírito Santo ser o Paracleto, deixa o Espírito Santo ser o consultor. É claro que de maneira bem prática nós precisamos tomar cuidados. É claro que se eu sei que tem uma guerra na Rússia, na Ucrânia, eu não vou visitar a Ucrânia, porque eu sei que lá tem uma guerra acontecendo. Agora, daqui de Berlim, eu ficar preocupado por causa da... O Espírito Santo, ele nos diz todas as coisas. Vai acontecer.
E sobre essas coisas, sinto lhe informar, vai ficar pior. Sabe por quê? Se não ficar pior, Jesus não vem. E todas as coisas que foram prometidas serão cumpridas. E como que eu sei que as coisas serão cumpridas? Porque grande parte delas já se cumpriram. Então, por uma questão... E aí você pode falar assim, Diego, mas isso é porque você é um fanático. Isso é porque você é religioso. Isso é porque você acredita em tudo sem razão, sem motivo. Não, olha só. Se tem alguém preocupado com dados, se tem alguém, vamos dizer assim, racional, modéstia à parte, sou eu. E é uma questão de probabilidade e estatística. Números, não são números reais, tá? Números conta de padeiro, como a gente costuma dizer. Se tem 100 promessas, 90 já foram cumpridas. Isso me diz que as outras 10 serão cumpridas também. É estatística, número, é probabilidade. Então não é irracional. Não, é observação. Não é assim que a ciência funciona? Você tem uma hipótese, você tem uma teoria, você coloca ela em prática. Você consegue replicar aquilo, então aquilo é verdade. Não é assim que a ciência funciona? Tem uma doença e tem um medicamento. Como que a gente vê se o medicamento funciona ou não? Eu pego esse medicamento e eu testo esse medicamento. Se esse teste for bem sucedido, então o medicamento ele é eficiente, ele é eficaz. As promessas de Deus são a mesma coisa. Eu olho para todas as promessas de Deus e eu vejo que a maioria delas já foram cumpridas. Bom, então as outras que faltam vão ser cumpridas também. E para elas serem cumpridas, o mundo vai ficar pior. A perseguição vai aumentar, sinto lhe informar. Tem que acontecer. E é bom que aconteça. É bom que aconteça para as pessoas terem um choque de realidade que, olha, servir a Jesus Cristo não é só fazer uma postagem na rede social falando, estou com Jesus. Jesus é bom. Não. Servir a Jesus Cristo não é isso, não. Servir a Jesus Cristo não é ser aceito pela sociedade como uma pessoa de bem, não. Então é bom que aconteça para que as pessoas tenham um choque de realidade do que realmente é servir a Jesus Cristo, e é bom que aconteça para que Jesus volte. Essa deve ser a esperança de todo cristão. A esperança de um cristão não é ter uma vida boa na terra, a esperança de um cristão é que Jesus volte. Se Jesus pudesse voltar hoje, amém. Poxa, Diego, mas você está com uma viagem marcada para quinta-feira? Ontem eu brinquei isso com meu irmão. Falei, rapaz, olha, aconteceu uma situação lá que eu falei, olha, eu acho que a gente não vai viajar não, hein? Ele falou, não brinca com isso não, a viagem tá paga. Eu falei, mas eu acho que não vai acontecer não. Se Jesus voltasse agora, amém. Poxa, mas eu queria ver o casamento da minha filha. Meu irmão, é melhor você ver a boda do cordeiro do que o casamento da sua filha. Jesus vai voltar. E para ele voltar, vai ficar pior. Então, para você não perder a sua sanidade mental, deixe o Espírito Santo te guiar em toda a verdade. Deixe o Espírito Santo falar o que há de vir. Deixe o Espírito Santo te ajudar, te consolar, interceder, ser seu amigo, ser seu advogado. Ele foi enviado para isso. Ou seja, não subestime o Espírito Santo. Não coloque o Espírito Santo de lado numa prateleira e toda hora você olha, ali é o Espírito Santo, ali é o Espírito... Não, usa o Espírito Santo. De maneira bem esdrúxula. Usa o Espírito Santo. Faça bom uso dele, porque ele foi enviado para isso. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos rapidamente para João capítulo 20. Eu disse que essa promessa de Deus, ela foi cumprida, essa promessa de Jesus, ela foi cumprida, né, em duas partes. Assim a gente pode dizer. Lá no capítulo 20 de João, no versículo 22, versículos 21 e 22, diz assim. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então aqui Jesus ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já voltou aos céus, e agora ele voltou na terra. Jesus passou cerca de 40 dias na terra, depois que ele ressuscitou em algumas aparições, né? Não que Jesus seja um fantasma, tá, meus irmãos? Jesus não era fantasma, não. Jesus era uma pessoa, né? E ele apareceu, e aqui nós temos a segunda aparição de Jesus, quando ele aparece para os 11 discípulos. Por que 11? Porque um traiu Jesus, Judas Iscariote traiu Jesus. Então Jesus aqui aparece para os 11 discípulos e ele fala assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. De quem que Jesus está falando? Do Espírito Santo. E aí no versículo 22 diz assim, e havendo dito isto, assoprou sobre eles
e disse: recebei o Espírito Santo. Primeira coisa, por que Jesus assoprou sobre eles? Vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. De maneira bem objetiva e bem rápida. João capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E fez o quê? Soprou. E fez o quê? Soprou. E soprou em seus narizes. O que ele soprou? Fôlego da vida. O fôlego da vida. Agora vamos para Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. E ele me disse, aqui Ezequiel está falando sobre, né, aqui é a passagem da visão do vale de ossos secos, de Ezequiel. Então Ezequiel está dizendo, e ele me disse, ele quem? Deus. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para quê? Para que vivam. Quando Jesus faz esse ato de soprar sobre os discípulos e dizer, recebei o Espírito Santo, esse ato de soprar, nós vemos no texto bíblico que ele está sempre ligado à vida. Em Gênesis, Ezequiel e aqui em João. Então repare que o ato de Jesus soprar é um ato simbólico, que tinha um propósito específico naquele momento. João, capítulo 20, versículo 22. Isso não significa que como igreja nós agora vamos sair pelo mundo soprando em todo mundo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Principalmente numa era pós-Covid. Porque se você tem pessoas que você soprar sobre elas, a pessoa vai entrar em pânico. Então não significa que como igreja nós vamos começar a soprar. E aí nós vemos muitas igrejas que infelizmente, por falta de conhecimento bíblico, e não falta de conhecimento bíblico porque não tem, e sim porque não buscam, porque o conhecimento é para todos, tá? Uma das funções do Espírito Santo é justamente trazer o conhecimento bíblico, tá bom? Porque não buscam e não procuram conhecer de maneira errada, de maneira antibíblica, porque fazem algo que a Bíblia não manda fazer, vive soprando em cima dos outros. Isso não existe. Se alguém soprar sobre você, repreenda. Fala para ele só, por que você está soprando para mim? Não tem que soprar. Ah, porque Jesus soprou. Não, mas Jesus soprou como um ato simbólico para um propósito específico. Isso não significa que a gente tem que sair soprando por todo mundo aí, não. Tá bom? Tem muitos pregadores, né, líderes de igreja, muitas irmãs que saem soprando, e vou soprar bênção, e vou soprar não sei o que, e assopra, vira para o seu irmão do seu lado e assopra para ele. Esquece sopro, não tem sopro. Jesus não fez isso para nós fazermos isso também. Foi um ato simbólico. Assim como aconteceu em Gênesis, capítulo 2, assim como aconteceu em Ezequiel, capítulo 37. Porque esse sopro, toda vez que acontece esse sopro, ali nós temos um ato de... um ato simbólico trazendo vida. Em Gênesis, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando fala sobre que soprou o fôlego da vida, fez ser vivente. Ezequiel capítulo 37 é a mesma coisa. Aqui, isso nos mostra que o Espírito Santo, ele traz vida para o cristão. Ele traz vida para o crente. Ah, então quer dizer que o crente, a pessoa sem a presença do Espírito Santo, sem a habitação do Espírito Santo na sua vida, ela está morta? Espiritualmente, sim. Espiritualmente, sim. Mas quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, aí nós temos vida. Porque agora o nosso espírito volta a ter comunhão com o Espírito de Deus. E quem faz essa comunicação de maneira, vamos dizer assim, bem superficial, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz essa ponte. É o Espírito Santo quem faz essa reaproximação entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus. E aí, com isso, a gente entra no terceiro tópico da nossa lição. Eu falei que essa promessa da vinda do Espírito Santo, ela acontece ela é cumprida em 2 etapas. E aí, de maneira bem... Se bem que já são 11h20, né? De maneira bem rápida e objetiva, eu tenho certeza que
isso pode gerar algumas dúvidas, e se tiverem dúvidas a gente pode falar sobre isso daqui a... Hoje é 10, 11, 12, 13. Daqui a 3 domingos nós vamos encerrar essa revista. E a gente vai ter o perguntas e respostas. Então, se ficar alguma dúvida, escaneia o QR Code e manda a pergunta pra gente. E aí daqui a 3 domingos a gente responde essa e outras perguntas. Quando a gente fala sobre a promessa do Espírito Santo ser cumprida em 2 partes, a gente está falando primeiro de João capítulo 20 e depois a gente está falando de Atos capítulo 2. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 2, perdão. Versículo 4. O início, a partir do capítulo 2, que é o dia de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós entendemos que o Espírito Santo ele age inicialmente, ou ele começa a agir na vida de uma pessoa em 2 momentos específicos. Primeiro, na conversão do ser humano. Quando a pessoa aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, convencida pelo Espírito Santo do seu pecado, o Espírito Santo passa a agir na vida dessa pessoa de uma forma. É o que nós podemos chamar de batismo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, nós temos a segunda parte, ou a segunda forma pela qual o Espírito Santo começa a agir na vida da pessoa, que é através do batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. De maneira bem sucinta, quando a gente fala de batismo, para ter um batismo, nós precisamos de 3 elementos. Nós precisamos do agente batizador, ou seja, a pessoa que está batizando. Nós precisamos do objeto que está sendo batizado, e aí não que a gente passe a batizar objetos, mas a gente está falando da pessoa que está sendo batizada. E terceiro, a gente precisa de um meio, certo? Que no caso do batismo é a água, né? Ou alguma outra coisa. Isso o batismo em águas que nós fazemos normalmente. Quando a gente fala de batismo do Espírito Santo e batismo no Espírito Santo, a gente está falando do agente e do meio pelo qual é batizado. O batismo do Espírito Santo é o batismo onde o agente batizador é o Espírito Santo. É o que acontece na conversão do ser humano. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o batismo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo como um agente que pega o agora crente, o agora cristão, o agora salvo, convertido, e coloca ele no corpo de Cristo. E entra com ele no corpo de Cristo. Agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Esse é o batismo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente batizador. O batismo no Espírito Santo é o batismo onde o meio é mudado. Nós somos batizados por meio do Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 2. É o revestimento de poder que nós recebemos da parte de Deus. Para quê? Para executar uma tarefa. E aí também a gente poderia ficar aqui o resto da semana discutindo sobre isso. Então repare que a promessa da vinda do Espírito Santo ela foi cumprida em 2 etapas. A primeira etapa, João capítulo 20. O batismo do Espírito Santo. Ou seja, no ato da conversão, agora os discípulos tinham recebido o Espírito Santo como um residente dentro deles. Eles tinham sido batizados, eles tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo agora morava dentro deles. Ia passar a morar dentro deles e estar com eles todos os dias da vida deles. Primeira parte dessa promessa. Segunda parte dessa promessa, Atos capítulo 2. O Espírito Santo já mora dentro deles. E agora eles vão ser revestidos com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Aí é o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Então lembre-se, batismo do Espírito Santo. O agente é o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. O meio é o Espírito Santo. O agente é Deus, o meio é o Espírito Santo. Claro? Dúvidas? Se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que ficou muito rápida a explicação e podem surgir dúvidas. Por favor, mandem a pergunta, a gente tem um QR Code, mandem a pergunta e a gente passa aqui quantos domingos forem somente explicando esse ponto. Mas é importante os irmãos saberem que a promessa do Espírito Santo ela foi cumprida em 2 partes. Primeira parte, João capítulo 20, é quando Deus envia o Espírito Santo para morar no crente. E aí, lembre-se que Romanos capítulo 8, versículo 14... Romanos capítulo 8, para nós encerrarmos, Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo deixa bem claro que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só é filho de Deus
quem recebeu o batismo do Espírito Santo, ou seja, só é filho de Deus aquele que recebeu o Espírito Santo como residente na sua vida. Só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Lembre-se disso. Isso muda o jogo. Muitas pessoas acham que são filhos de Deus. Elas não são filhos de Deus, elas são criaturas de Deus. Por quê, Diego? Porque elas não são guiadas pelo Espírito Santo. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 9, versículo 14. Essa é a primeira parte do cumprimento da promessa de João capítulo 16. A segunda parte da promessa, Atos capítulo 2. É quando Deus batiza o crente, batiza o cristão no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o meio do batismo. E aí é quando a gente fala do revestimento de poder para executar a tarefa que nos foi incumbida. Alguma dúvida, alguma pergunta? E eu sei que pode ter, com certeza, pessoas que têm várias dúvidas. Eu não tenho uma, eu tenho várias. Anota, manda pra gente. E aí, quando a gente encerrar esse trimestre, a gente vai ter quantos domingos forem necessários somente para responder perguntas. Sejam essas ou sejam qualquer outras. Amém?